Bom, para nós que algum tempo atrás, bastante tempo na verdade já, né? Tivemos o privilégio de participar com momentos como estes, nós sabemos o quanto eles são preciosos e quanto vão marcar a vida de vocês, o quanto mais tarde, depois de alguns anos, vocês se lembrarem desses momentos aqui, vocês vão agradecer a Deus por tê-lo proporcionado, por tê-lo, portanto, graciosamente oferecido. Que bom ter vocês aqui. Nós estamos muito felizes por esse evento estar acontecendo, pelo propósito que nos traz aqui, de exatamente considerar a nossa fé dentro da sua realidade, das perspectivas da vida da qual Deus tem nos colocado, no lugar, no espaço e nesse tempo. É um tempo muito oportuno, esse que nós passaremos aqui. E como o presbítero Célio, professor de vocês, né? Acho que o Célio é professor de quase todos, né, Célio? A partir de que série você trabalha lá no colégio dele? Desde o 8º ano. Então, na verdade, esse propósito que se traz aqui, ele vai ser uma extensão daquilo que certamente, dentro da atividade escolar, das práticas escolares, a gente não conseguiria, evidentemente, necessariamente trazer, apenas considerar. Mas é esse momento aqui. Eu quero, na verdade, considerar com vocês uma série de aspectos sobre essa perspectiva da relação entre a nossa fé e a nossa razão. Fé e razão. Deus nos criou, portanto, um pouquinho menor que os anjos, diz o salmista. A nossa capacidade, portanto, de entender, de compreender as coisas, de tentar, portanto, perceber a realidade é impressionante. O ser humano é um ser, portanto, especial, né? Nós não temos nenhuma condição, olhando para aquilo que nos conhecemos, de tentar, portanto, nos igualar aos outros seres criados. Isso é uma visão distorcida, na verdade, uma visão pecaminosa de quem é o homem, quem é o filho do homem, quem é, portanto, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Ao criar a natureza, ao criar todos os seres vivos, ao criar tudo que possamos imaginar, em nenhum momento Deus, portanto, rotulou e timbrou essa criação de forma tão especial como o momento em que Ele nos criou. A imagem de Deus fomos criados. É verdade que, por causa da nossa rebelião, do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade, nós caímos e perdemos muito dessa comunhão e aquela graça que tinha, portanto, sido dada na criação, ela foi bastante deteriorada, mas não foi destruída. Mesmo caído, qualquer ser humano sobre a face da terra, não importa quem seja, onde viva, tem a dignidade de ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Qualquer ser humano. Essa é uma honra, esse é um privilégio que ninguém pode tirar porque foi dado por Deus. É verdade, nós fomos criados um pouco menor que os anjos, mas que coisa impressionante é aquilo que podemos realizar. E Deus, ao nos criou com uma mente brilhante. Nós vimos em Gênesis, portanto, que o ser humano, semelhança de Deus, teve a habilidade, teve a potencialidade intelectual de nomear cada coisa ao seu redor. Cada animal foi nomeado a partir de uma visão inteligente, de uma perspectiva, portanto, aqui racional. Foi assim que o homem deu nome. É por isso que, ao estudar biologia, você trabalha, portanto, aqui com a classificação dos seres vivos. Você, como ser humano, pode fazer isso. É por isso que na geografia você pode conhecer o seu espaço como nenhum outro ser criado pode conhecer. É por isso que você, estudando a história, entende, portanto, o processo, a dinâmica
porque Deus nos criou com essa capacidade de entender, de perscrutar e de conhecer as coisas. Essa é a nossa razão. Deus nos deu, portanto, esta razão. Nós sabemos que o avanço da neurociência tem mostrado o quanto nós temos ainda um lastro, um potencial para expandir. O quanto aquilo que nós usamos em termos de inteligência e capacidade intelectual está muito aquém do que poderiam. É verdade que aqui e ali surge esse potencial em algumas áreas específicas. Você tem um Mozart, tem um Beethoven, que já nascem com uma capacidade, com uma inteligência musical impressionante. Você tem um Einstein, você tem um Newton, você tem artistas, você tem cientistas, você tem atletas que conseguem dinamizar, portanto, seu potencial para realizar atividades esportivas que nos impressionam. Esse é um aspecto, é um cenário, na verdade é um espectro da nossa potencialidade. E tudo isso é explicado por uma questão. Deus nos criou com uma mente e com um potencial imenso. E dentro disso está a nossa razão. A razão não é alguma coisa, portanto, aqui que é contra Deus. Muito pelo contrário. Não há conflito em essência entre fé e razão. São, na verdade, componentes, são aspectos da nossa realidade que têm as suas áreas de atuação e os seus limites. E é basicamente sobre essa questão, se esses dois elementos, razão e fé, não conflitam, mas na verdade podem convergir, como é que nós podemos entender, portanto, a rebelião que temos contra Deus, o ateísmo? Que bom que o conteúdo da palestra seguinte vai ser considerando essas realidades, desses confrontos e conflitos que temos. Mas hoje eu queria conversar exatamente nessa perspectiva de que crer é também pensar, que nós pensemos a partir da nossa fé, essa perspectiva do ateísmo. Na verdade, o tema é um tanto provocador, são as raízes espirituais do ateísmo. É isso que nós vamos considerar. As raízes, as causas espirituais do ateísmo. O ateísmo tem causas espirituais. Se não percebermos isso, nós não vamos estar, de fato, preparados para o confronto que amanhã eu gostaria de considerar. E quero fazer isso a partir de 2 textos, mas há um texto básico que eu sempre tenho usado, sempre tenho lido, todas as vezes que tenho tido a oportunidade de falar, principalmente para estudantes e para estudantes que estão aqui na perspectiva de se preparar para voos mais elevados no que diz respeito ao conhecimento. Queria ler com vocês o Salmo 14, tá? E a partir dele, com outros textos, vamos considerar essa nossa obrigação, esse nosso mandato de entender que a nossa fé, ela não é ilógica. A nossa fé, ela de forma nenhuma colide com a razão. Não. A nossa fé, ela é lógica. O apóstolo Paulo nos convida a ter um culto lógico, racional. É claro que a nossa fé, ela não pode ser irracional. Uma fé irracional é crendices. É crer naquilo que não tem a menor perspectiva de ter lógica. Isso é, mas não é o caso da nossa fé. Tá? Então vamos ler o Salmo 14. Gostaria de ler e que vocês acompanhassem. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, aqueles que devoram o meu povo como quem come pão, aqueles que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está na linhagem do justo.
Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. É um texto precioso. São pelo menos aqui 5 palestras. 2 para esse encontro, as 3 vão ficar para o ano que vem, nosso próximo encontro. Tá? Eu gostaria de considerar, em primeiro lugar, antes de entender esse contexto de como você, que crer em Deus, vive num mundo ateu, como se posicionar no mundo sem ser do mundo, como ser luz em meio a profundas trevas. Antes de vermos isso, que vamos tratar amanhã, eu queria considerar exatamente a origem espiritual dessa declaração. Não a Deus. Se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, se essa paternidade está patente, está presente, como é possível negar isso? Como é possível se rebelar contra isso que está nas suas células, que está no seu ser? Né? Essa semana eu recebi um vídeo provocador, né, de um amigo, um irmão, onde ele, com outros propósitos, enviou um vídeo sobre um encontro que houve em Brasília, sobre um seminário, né, a respeito da questão da defesa do movimento LGTB. E era um movimento onde os principais representantes desse movimento estavam lá, falando, discursando. E um deles, provavelmente um pastor de uma igreja gay, ou quem sabe um teólogo liberal, ele estava afirmando algumas coisas no seu discurso e mostrando que, para que essa mentalidade, para que essa cultura, para que esses padrões possam se espalhar, possam se tornar presentes, aceitos, é preciso, portanto, que reinterpretemos a cultura judaico-cristã. Ele diz o seguinte: vocês acham que um professor cristão, professor que crê na Bíblia, quando ele vai dar aula, ele deixa a Bíblia de lado? Se uma professora lá da educação infantil, se ela vai dar aula e vai falar sobre isso, ela deixa a Bíblia de lado? Não, porque a fé está lá, está dentro. Aí eu disse 3 amém. É verdade. É verdade. E a verdade, onde ela estiver, ela é nossa. É verdade. Para que um padrão anti-Deus possa se implantar, é preciso destruir a ideia de Deus, ou a ideia do Deus da Bíblia. É preciso criar outras divindades, tá? Como, quem já leu A Cabana? Alguém já leu A Cabana aqui? Já ouviram resenhas sobre esse livro, A Cabana? Que mostra exatamente uma visão de Deus, deusa, e que muitas pessoas bebem e repartem, e foi um best-seller esse livro. Eu tive a oportunidade de ler porque eu precisava, na verdade, considerá-lo com um grupo, e eu li o livro. E mostra toda a teologia liberal a respeito, portanto, de igualdade, de que Deus, em suma, é amor, que Deus está pronto a aceitar qualquer comportamento, porque o seu amor absorve tudo isso, né? E de que Deus, na verdade, é uma deusa, né? Que nem é Deus, nem é homem, nem mulher, e nem é verdade nem homem, nem mulher, é Deus, né? Então, nesse sentido, para que você possa ter essa cultura implantada, para que você possa considerar isso normal, para que você possa aceitar isso como alguma coisa da natureza, você tem que reescrever ou reinterpretar a Bíblia, aquilo que nós chamamos a cultura judaico-cristã. Nisso ele está certo. Ele está certo. Se você vai dar qualquer posicionamento, se você tira a Bíblia, então você pode ter qualquer posicionamento, tudo é relativo. Tudo é relativo. Eu creio que quem enviou o vídeo não tinha esse propósito de ver isso, né? Tinha um propósito de fazer uma crítica quase que política, etc. e tal. Mas a questão é que realmente
eles estão certos. Na verdade, eles até superestimaram os cristãos, que coisa boa. Achar que os cristãos estão defendendo a sua fé em qualquer posição, em qualquer condições, em qualquer momento, e que não abre mão. Isso é um elogio para a igreja evangélica do Brasil em nossos dias. Que nós sabemos que, infelizmente, não é bem assim. Mas, veja só, é preciso, portanto, considerar que quando se afirma que não há Deus, e esse é o nosso referencial, porque se não há Deus, tudo é possível, tudo é aceitável. Se não há Deus, não há verdade absoluta. Se não há Deus, tudo é relativo. Se não há Deus, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida. Se não há Deus, então vamos aproveitar. Principalmente vocês que estão jovens, apesar de a ciência estar tendo avanços, com todos os cuidados, remédios e tratamentos prévios com a medicina, portanto, de prevenção, a humanidade está chegando aí aos 70, 80, mas o princípio bíblico de forma nenhuma cai por terra. O que passar disso continua sendo o quê? Canseira e enfado. Pergunte para qualquer pessoa com mais de 80 anos. Todos eles vão dizer, é canseira e enfado. E a ciência, recentemente, avaliando os casos de longevidade, disse, olha, há um limite. Eles estavam avaliando o último caso de uma senhora com 122 anos. Esse é o limite. Aí eu lembro de Gênesis. Os dias dos homens não passarão de 120, 125. Isso há muito tempo atrás tem sido esta a regra. Sabe por quê? Porque o Criador assim determinou. E essa lei não vai ser movida, porque assim, os seus dias é o máximo que eu vou, portanto, determinar para os dias do ser humano. A ciência só está, na verdade, confirmando. Isso é algo que você deve levar. Amanhã eu vou enfatizar mais, mas já adianto, tá? Saiba, a pouca ciência afasta o homem de Deus. Há muita ciência aproxima. Essa é a frase de Blaise Pascal. Era um jansenita, era, portanto, alguém que tinha uma visão um pouquinho mais ampla da fé, e ele afirmou isso. A pouca ciência afasta o homem de Deus, há muita ciência aproxima. Quanto mais conhecimento, mais você vai ter que se render. Quanto mais você perceber, portanto, a grandeza de Deus naquilo que foi criado, mais você vai se render e glorificar, e vai aclamar, e vai dizer como é glorioso o nosso Criador. Diz o insensato no seu coração. Aqui está, portanto, a fonte. É uma coisa que acontece no profundo da alma. O ateísmo não é uma consequência, portanto, de alguém que somou 2 mais 2 e disse, pronto, esse é 4, então Deus não existe. Não, não é de forma nenhuma uma aquisição de conhecimento, é uma rebelião contra algo revelado. Não é que ele conheceu e chegou a essa conclusão. Não, é que ele rejeitou o conhecimento que a sua alma tinha e disse não a ela. Todo este salmo, com as inconsequências que é a imoralidade, a impiedade, a iniquidade, a corrupção, o antagonismo, ele se espalha em toda a Bíblia. Mas, como nós sabemos que a Bíblia só tem um autor, e que a Bíblia só tem um tema, então nós podemos encontrar, portanto, textos que vão trazer luz sobre este aspecto em outros lugares da Bíblia. E o Espírito Santo, portanto, outorgou e ofereceu esta visão ao apóstolo Paulo. Portanto, essa primeira frase do capítulo 14, do Salmo 14, nós vamos aprofundar, conhecendo um pouquinho mais, lendo agora e acompanhando com um pouquinho mais de atenção o capítulo 1 de Romanos. Vamos agora abrir Romanos e vamos ver então as origens espirituais da negação de Deus. O que acontece? Porque há pessoas
que negam a Deus. Veja bem, não é porque há pessoas que não podem crer. Não é verdade. Tá bom? Ateísmo não tem nada a ver com crença ou descrença. Se fosse crença e descrença, ele não seria ateu. Ateu, e provavelmente é possível que na próxima palestra vocês volte a esse tema, ateu é aquele que nega. Ateu é aquele que se opõe. Ateu é aquele que diz não a Deus. Tecnicamente, existem os agnósticos. Os agnósticos são aqueles que dizem, olha, eu não sei se existe ou se não existe Deus. Seria um ateísmo, portanto, light, né? Eles afirmam, o Dr. Ehrman, que é um dos, talvez, mais conhecidos, portanto, agnósticos, talvez um dos mais honestos até, ele diz, olha, eu não consigo crer. Eu não consigo, né? Eu não sei dizer se existe ou se não existe Deus. Mas o Deus da Bíblia eu não consigo crer nele. Ele escreveu recentemente um livro, O Problema de Deus, que é a questão do sofrimento, né? E onde ele mostra toda a sua angústia espiritual, de alguém que um dia foi um crente, que estudou no Instituto Moody, que se formou em pastor, pastoreou, mas depois não conseguiu entender o sofrimento humano. Por que as pessoas sofrem? Por que as crianças morrem? Por que aparecem fotos de um bebê jogado nas praias, né, afogado, porque os seus pais, tentando fugir de uma guerra, não conseguiram sobreviver ao naufrágio? Por que as crianças são despedaçadas por homens bombas insensatos? Se algum diz, olha, isso é porque, na verdade, o ser humano é mau, essa é apenas metade da verdade. É verdade que a ação maligna, ela é produzida por homens malignos, por inspiração maligna. Mas é bom entender que a maldade do ser humano tem uma origem mais profunda, tem a sua origem na sua rebelião contra Deus, na sua incapacidade, portanto, de se sujeitar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, a partir do verso 18, e nós vamos lendo e vamos já expandindo para que possamos ir compreendendo. Portanto, é aquela atenção que você deve ter agora, tá bom? Está muito cansados? Não? Não? Se ficar cansado agora, pode se levantar, esticar o braço, fazer 3 cambalhotas, sacudir a cabeça e vamos lá, olhar o texto, né? Tá bom? 1 Romanos capítulo 1, tá? Verso 18. Ok. Quem pode ler esse verso? Alguém do primeiro ano está aqui? Tem representante do primeiro ano? Tem representante do segundo ano? Temos? Ótimo. Então leia o verso 18. Pronto, a ira de Deus. A ira de Deus, ela é contínua e constante. Deus nunca deixou de revelar a sua ira desde a queda. A ira de Deus é a resposta de Deus contra o pecado. Portanto, essa resposta ela tem sido mantida e tem sido realizada. Haverá o dia da ira, mas a ira continua parte, portanto, da nossa história. Enquanto seres humanos caídos, enquanto humanidade, nós estamos debaixo da ira de Deus. Às vezes essa ira de Deus, ela é retumbante. Às vezes ela é explosiva. Ela se manifesta de uma maneira, portanto, aqui, dramática. Mas a forma como a ira de Deus mais se revela é na ausência da proteção. É na ausência, é no silêncio de deixar os seres humanos sendo levados pelo seu pecado. Essa é a manifestação mais presente, mais eloquente da ira de Deus. É Ele sair de cena. Você está numa linha de trem. Aqui está você. O trem vem em alta velocidade, descarrilhado, né? Quando a ira de Deus se manifesta, é quando deixa o trem passar. Porque o que Deus tem feito para preservar a humanidade é estar desviando esses trens.
estar reduzindo. Porque se Deus não fizesse isso, há muito não existia mais nenhum ser humano sobre a face da terra. Se Deus desse vazão à sua ira, nenhum de nós mais estaríamos aqui. Se Deus não tivesse contido a sua ira pela sua infinita misericórdia, nunca teria havido a cruz. Nunca. Então, a ira de Deus se revela. Paulo não está dizendo que ela vai se revelar. A ira de Deus está aí, basta os nossos olhos ver. E ele vai mostrar alguns exemplos disso, como Deus revela a sua ira. Mas ele diz também que ela tem um alvo. Qual é o alvo da ira? Ele diz: toda impiedade e toda perversão. Toda impiedade e toda imperversão. O que é impiedade? Impiedade é exatamente a ausência de reconhecer Deus nos seus caminhos. Impiedade é tirar Deus da vida. Isso é ser ímpio. É viver como se Deus não existisse. Isso é impiedade. O que é perversão? Perversão é todo o efeito de viver como se Deus não existisse. São todas as manifestações práticas de uma vida sem os padrões, sem um referencial de Deus. Isto é perversão. Contra toda impiedade, toda a perversão dos homens. Mas como é que essa impiedade e perversão surgem? Porque eles detêm, eles impedem, eles tentam bloquear a verdade pela injustiça. Com a sua injustiça, eles tentam, portanto, deter. E o termo é exatamente isso, é conter, é impedir que a verdade se manifeste. Mas essa verdade que se manifesta, como ela vai se manifestar? O verso 19, mais uma contribuição agora do terceiro ano. Muito bem, só para uma sequência do argumento do apóstolo Paulo, os nossos ex-alunos presentes aqui, algum deles, por favor, leia o verso 20. Veja só, esse é o argumento do apóstolo Paulo, nessa sequência desse texto aqui. Primeiro, não há desculpa para a negação de Deus. Ninguém vai chegar diante, mas Deus, como é que eu poderia te conhecer? Tu nunca te revelastes a mim. Como é que eu posso saber se Deus existe mesmo? Como é que eu posso ter certeza que Deus existe? Como é que a minha razão pode, portanto, aqui garantir a existência de Deus? E o Espírito Santo então responde: o que de Deus se pode conhecer está revelado. O que de Deus se pode conhecer é como um livro aberto. O que de Deus se pode conhecer está manifestado para todo e qualquer ser humano, em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer lugar. Não haverá um único ser humano que poderá dar essa desculpa no grande dia. Porque o que de Deus se pode conhecer, veja bem, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E sabe por quê? Porque Deus se revelou. Sabe por que nós estamos aqui com uma consciência da existência de Deus? Com a certeza, é porque Deus manifestou isso. Nós nunca poderíamos ter adquirido esse conhecimento por nós mesmos. Nós nunca poderíamos ter, portanto, nenhuma noção, nenhum princípio, nenhuma evidência de Deus por nossa própria natureza. Mas Deus se deu a conhecer. Deus se quis, portanto, fazer conhecido. O que de Deus podemos conhecer, mesmo o que podemos conhecer de Deus, é fruto de uma revelação. Ele se mostrou. E, na verdade, eu poderia traduzir aqui, é fruto de um apocalipse. Porque todos nós sabemos que isso significa o termo grego, né? Apocalipse é revelação.
Por isso que em inglês o nome do livro é o quê? Revelation, né? Revelação. Exatamente, Deus é o Deus que se revela. Deus é o Deus que se revela. Você vai ler isso no momento, quando ler, portanto, o livro do John Stott, Querer Também Pensar. Você tem, portanto, esse conhecimento de uma forma muito interessante nos livros do Schaeffer, né? O Deus que se revela. Né? Você pode conhecer isso por alguns livros muito bons. Você não teria condições, portanto, essa é a verdade final. Né? Se você quer, portanto, um tratado muito prático, bíblico e teológico sobre o conhecimento de Deus, eu lhe recomendo a ler o primeiro capítulo das Institutas de Calvino. Ele vai gastar um grande tempo sobre o conhecimento de Deus. Por que esse conhecimento de Deus é a razão que torna o homem desculpável? As Institutas de Calvino têm sido, portanto, aqui a melhor obra teológica que já foi escrita. E esse primeiro capítulo sobre o conhecimento de Deus, ele é iluminador. Não é inspirado porque Calvino não é inspirado, mas é iluminador. Tá? E você pode, portanto, né, está muito disponível. A importância de Calvino, até enquanto conhecimento, como alguém que pensou algo que influenciou gerações, ela é reconhecida. Né? A Unesp traduziu as Institutas. Uma universidade, portanto, secular, mas é indiscutível reconhecer a importância do pensamento de Calvino. E ele trabalha nesses primeiros capítulos de uma forma preciosa sobre o conhecimento de Deus. O que o apóstolo Paulo diz aqui é que esse conhecimento é revelado. Mas o que foi que Deus revelou? Nós vimos no verso 20, vamos ler junto. Os atributos invisíveis de Deus. Nós acabamos de ler isso no texto que o professor Célio leu de Colossenses. O Deus invisível. Que qualidade é essa? O que que nos diz, em termos, portanto, de ciências na natureza, esse aspecto? O que é algo invisível? É algo que nós não podemos captar com os nossos sentidos. A invisibilidade, portanto, é aquilo que está além das nossas experiências sensíveis. E você que está estudando filosofia sabe que quando eu falo de experiências sensíveis, eu não estou falando de nada místico. Eu estou falando daquelas experiências que são dadas a partir dos nossos sentidos. Da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso tato. Esses são os nossos sentidos. A invisibilidade, portanto, é a característica que define aquilo que está além dos nossos sentidos. Nós não podemos, de forma nenhuma, imaginar que, naturalmente, nós podemos conhecer a Deus. Não, não podemos. Esse conhecimento é espiritual. Mas, então, o que é que o apóstolo quer dizer? Ele está dizendo que os atributos invisíveis, não o Deus invisível. Os seus atributos é que são revelados. Que atributos? Primeiro, o seu eterno poder. O seu poder que é eterno. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É por isso que existe lógica, leis que você pode conhecer com a física. É por isso que os astros se movem nas suas órbitas. É por isso que as galáxias giram em torno de um centro. É por isso que existe, porque há um eterno poder sustentando todas essas coisas criadas. Tá? Como também a sua própria divindade. Veja bem que, de uma maneira muito apropriada, muito certa, divindade está com D minúsculo. A natureza não nos revela Deus. A natureza nos revela os atributos de Deus. O Deus só pode ser revelado em Jesus Cristo. O que nós temos aqui são aquilo que é próprio da divindade. Essa seria a tradução mais adequada. Tá bom? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como aquelas coisas próprias da sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então façamos essa distinção para não sermos panteístas. Panteísmo é aquilo que confunde a criação com o Criador. Tudo é Deus. Não.
Deus não é, de forma nenhuma, revelado na natureza. O que a natureza, o que a criação revela são seus atributos, são aspectos do seu ser, a expressão exata do que Deus é, a manifestação completa do que Ele é, só em Jesus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a personificação, a materialização da invisibilidade. O Deus que é invisível, Ele se materializa em Jesus, de uma forma perfeita, completa e cabal. Não na natureza. O que os céus proclamam, o que o firmamento anuncia, é apenas a sua glória, é o seu poder, é a sua capacidade, portanto, de criar coisas perfeitas. E viu Deus que tudo era bom. É isso que, portanto, nós não podemos perder de vista. Ora, se Deus revelou na natureza aspectos do seu ser, esses aspectos do seu ser podem ser reconhecidos. O Deus invisível se torna, portanto, aqui conhecido em seus atributos por aquilo que foi criado. Olhamos por todas as ciências que fazem parte da sua grade e lá encontramos Deus. A natureza que nos cerca nesse ambiente aqui tão propício para falar disso, né? Nesse local onde a natureza impacta, né? É difícil nós não chegarmos, portanto, aqui diante de uma imagem da natureza e o nosso ser não se sentir mais confortável. Mas é criação, revela apenas aspectos de Deus. Deus é infinitamente mais poderoso, mais maravilhoso, mais gracioso do que a natureza pode nos mostrar. Se há um lugar onde nós podemos encontrar toda a essência de Deus, é na pessoa gloriosa, maravilhosa do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Ali está Deus. O Deus maravilhoso, glorioso que nós amamos. É nele que temos toda a nossa capacidade, portanto, de conhecer a Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a indesculpabilidade daquele que nega a Deus, ela se patenteia porque evidencia uma rejeição. Ele, na verdade, decidiu não querer conhecer a Deus. Ele determinou isso no seu coração, não a Deus, e luta, reluta, se enfrenta, se machuca, se frustra, mas fica agarrado nessa proposição, não a Deus. O versículo 21, só para adiantarmos, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que nos diz sobre a origem do ateísmo aqui? Primeiro, como nós vimos, o ateísmo tem a sua origem na capacidade do homem de rejeitar todo o conhecimento revelado a respeito dos atributos de Deus. O ateísmo é fruto, portanto, de uma disposição mental de desaprovar a Deus. O Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado na natureza, esses atributos, o seu poder, as manifestações da sua divindade, o ateu rejeita, renega. Ele tenta, portanto, aqui cauterizar todo esse apelo que a sua própria alma faz. Tá? Porque lembre-se, o conhecimento de Deus não vem da mente, do intelecto, vem da alma. Deus soprou no ser humano parte da sua divindade, a alma. É isso que você tem, é isso que eu tenho. Eu tenho uma parte da divindade em mim, algo que é eterno, que nunca vai perecer, a minha alma. E esta alma não pode negar a sua essência. Se fôssemos só corpo, até entenderia o ateísmo. Mas o ateísmo tem a ver, portanto, com aquela parte que é invisível em mim e que é divina em mim, a minha alma.
é aquele componente que veio diretamente de Deus. A minha alma. A negação, ela é no coração, que é o centro da existência, o centro da vida, o centro de todo o pensar. É esse o conceito de coração na Bíblia. Coração é o centro da existência. Onde é que o tolo, o insensato, o louco nega a Deus? Não é no seu intelecto, não é na sua inteligência. Não, isso é tolice. Há pessoas que são profundamente limitadas intelectualmente e que têm uma fé imensa. Nós temos um irmão nosso, pastor querido, que passou por um processo sério de AVC, que esqueceu pelo menos 30 anos da sua vida e nunca mais vai lembrar desses 30 anos. Eu estive com ele em 1986, numa viagem que marcou as nossas vidas, no congresso do Billy Graham, na Holanda. Passamos o dia todo andando, ele não se lembra absolutamente mais de nada. Nem as fotos ele consegue lembrar. Ele esqueceu o seu nome, teve que aprender a ler. Mas ele não esqueceu a sua fé. Porque a fé não estava nos seus neurônios, no lado esquerdo do seu cérebro que ele perdeu. A fé estava na sua alma. É lá que está. Diz o Nécio, no seu coração, que não há Deus. Você vai ser, portanto, exposto a achar que a sua fé ou não fé é uma questão de inteligência, de conhecimento. Você vai ser exposto a mestres e doutores que vão dizer que não é inteligente crer em Deus, que vão confrontar você com teorias, postulados, princípios, e vão, portanto, aqui desafiar a sua inteligência. Se você for por esse caminho, você vai naufragar. Não que a nossa fé seja irracional, não é. Tá? A nossa fé tem componentes racionais de inteligência muito claro. Na nossa perspectiva, é irracional crer que tudo que existe com tanta perfeição lógica, de tal forma que você pode conhecer leis e princípios, tenha vindo do acaso, de um grande acidente da natureza. Isso desafia a minha inteligência. Isso desafia, portanto, a minha capacidade de pensar. Que tudo que existe veio do nada, mais tempo, que de fato eu tenho que acreditar realmente que a baleia surgiu a partir de um urso, de um lobo, que numa situação de penúria e de escassez começou a aprender a pescar, e isso foi passando para os seus descendentes, até que ele estava nadando com uma baleia. Tenha paciência. Isso é uma questão de inteligência. E não tem nada a ver com a fé. Crer que Deus existe é fé. Não crer que Deus existe é renegar todo o conhecimento que está dentro do seu coração. É rebelião. E é isso que o apóstolo Paulo começa a dizer agora. Eles não glorificaram a Deus. Eles não lhe dão graças. Por quê? Porque se rebelaram contra este conhecimento de Deus na sua alma. Diz o versículo 20: antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles anularam a sua capacidade de pensar a respeito dessas coisas. Eles literalmente bloquearam esse componente da sua mente. Eles apagaram esse arquivo do seu HD, da sua mente. Deliberadamente, eles anularam, tornaram nulos seus próprios raciocínios. E a consequência dessa nulificação mental foi trevas no coração, obscurecendo-lhes o coração insensato. Diz o insensato no seu coração: não a Deus. Versículo 22 diz que eles, se fazendo de sábios, tornaram-se loucos. Eles colocaram na sua mente essa visão, essa sabedoria nulificada, obscurecida, e o resultado foi a loucura existencial.
Que loucura maior do que renegar o seu Criador? Que loucura maior é dar crédito à criatura em vez do Criador? Que loucura maior é a idolatria? Que loucura! É uma loucura impressionante. Não há outra manifestação aqui. Mas o apóstolo Paulo já chega a esses aspectos. Vamos deixar para quando ele chegar. O versículo 22 diz que ele, dizendo-se sábios, são as verdades, são as teorias, são os princípios que são colocados contra Deus. São manifestações, portanto, aqui de inculcações, de loucura na mente. Não há. Se há alguma verdade. Francis Collins foi o organizador e o diretor do programa Genoma. E esse livro também está disposto, é uma leitura que eu recomendo. A Linguagem de Deus. Principalmente para os que pretendem enveredar pelo campo das biologias, esse livro é interessante, porque ele é o maior biólogo, portanto, do nosso século. Foi quem organizou o programa Genoma, né? Foi ele que produziu o discurso do Clinton. E quando o Clinton apresentou para toda a humanidade que o ser humano estava mapeado, ele disse: finalmente o ser humano começou a entender a linguagem de Deus. É a linguagem de Deus. Mas o interessante, Francis Collins, é que ele era um ateu. E ele reconheceu Deus durante o projeto Genoma. O que é interessante, portanto, é que não faça também essa batalha, porque ela é um tanto quanto quase que patética, né? Quantos cientistas crentes temos? Quantos não temos? Vamos lá. Quem está mais? Não é assim, gente. Naturalmente, a iniquidade se amplia. É verdade que você talvez não tenha um cientista da estatura de um Newton. Era um crente, era alguém que cria na Bíblia, nas Escrituras e nas profecias. Talvez se você pesar em termos de QI, aí realmente pesa para o nosso lado, né? Você colocar um Agostinho, colocar um Calvino, colocar um QI de um Newton, aí realmente, com certeza, a balança pesa para cá. Mas não é pelo número, não é se tem cientistas crentes, tem gente que nós vamos diferenciar. A tendência, por causa do pecado, é as pessoas anularem os seus raciocínios e se tornarem loucos. É o saber que ensoberbece. Essa é a tendência. Mas o que é interessante, que o apóstolo chama a atenção, é que quando ele diz que eles obscurecem o seu coração, se inculcam de sábios, saibam, portanto, que as teorias e os postulados que vão ser expostos, eles vão ser sempre, em última instância, tentativas de justificar essa declaração. Não há Deus. É uma luta. O ateu não é aquele que desinteressa-se por Deus, não. O ateu é aquele que quer, de todas as formas, negar a Deus. Existe no Brasil um movimento ateísta muito forte, tá? Muito forte mesmo, principalmente nas redes sociais. E eles querem construir exatamente esse movimento, essa declaração. É o que nós chamamos de ateísmo ativista. Não são aqueles que dizem assim: olha, você crê em Deus, tudo bem, eu não creio, não. É aquele que diz: você não pode crer em Deus. Crer em Deus é um atestado, portanto, de demência, tá? Crer em Deus é um atestado, portanto, de ignorância. Você não pode, portanto, ser um cientista, ser alguém que tenha uma graduação e crer em Deus. É com isso que eles não se conformam. É isso que eles estão tentando, portanto, aqui desafiar. É a loucura que vem, portanto, por se saber, por se inculcar, por se dizer sábios. Mas quais são os efeitos disso? Já que eles não dão glória a Deus, já que eles não glorificam a Deus como Deus, o que é que eles vão fazer com a sede da alma de glorificar alguma coisa? Porque o ser humano tem essa essência. Ninguém vai tirar isso do ser humano. Ele vai ter que glorificar, ele vai ter que se apegar a alguma coisa, nem que seja a torcida de um time. Ele vai fazer do futebol a sua religião.
E ele vai morrer por essa religião. E ele vai matar por essa religião. Se ele conseguir tomar o poder, ele cria lei para que o outro time seja destruído. Faz parte da sua natureza. Ele quer dar glória, seja um artista, seja a seu projeto de vida, ele vai sempre dar glória a Deus. Mas ele nega o endereço correto da glória, que é toda exaltação a Deus. Então o que ele faz? O apóstolo Paulo diz no versículo 23, eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É isso que eles fazem. Eles caminham para criar um outro Deus. Se não é o seu próprio Deus, a egolatria, eles criam um culto a um líder. Eles culto a uma ideologia. Eles, portanto, vão procurar alguma coisa para dar a glória. Ou a um movimento contra Deus. Sou ateu, viva eu. Isso é um efeito prático, portanto, dessa loucura. O dar a glória do Deus incorruptível. E criam ídolos. E se esses ídolos não são imagem de homens, eles decaem ainda mais. E eles adoram Horus, o falcão. Ou então, eles vão adorar Apis, o boi. Eles vão adorar qualquer coisa. Ou então eles vão encher os seus templos para adorar os piolhos e as pulgas. Você sabe quantos templos na Índia existem da adoração dos ratos? Impressionante. Você chega, por exemplo, na Índia, você tem templos, o Deus macaco, então, templos de adoração ao Deus macaco, aos répteis, às cobras. Que loucura! São todas manifestação, portanto, dessa recusa de crer em Deus. Por isso, por tudo isso, Deus deixou o trem atropelá-los. Por isso, Deus não desviou o trem descarrilhado. Por isso, Deus não torna a vida cada vez mais difícil. Para que o homem produza hoje 1 quilo de feijão, ele tem um gasto 1000 vezes superior ao que era 100 anos atrás. Quanto mais aumenta a tecnologia, os agrotóxicos, menos se produz. Impressionante. A tecnologia deveria estar facilitando tudo isso. Mas a capacidade do homem de produzir aquilo que é necessário para a sobrevivência está cada vez mais se esgotando. É cada vez mais com o suor do rosto. 70% do lucro de qualquer grande produtor de soja é só para pagar insumos e agrotóxicos. É praga por tudo que é lado. O lucro vai mais para quem fornece os insumos e os agrotóxicos do que para quem produz. Por isso, Deus está deixando o trem atropelar. É a ira invisível de Deus, que se revela de uma forma eloquente. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E todos nós dizemos, amém, é bendito eternamente. Por causa disso, Deus deixou o trem descarrilhado atingi-los, paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrário à natureza.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro, a ira se revelando, a iniquidade se oficializando, se legalizando em todos os sentidos. O que nos torna, portanto, ainda surpresos é de que um país, portanto, de que sociedades que já chegaram a essas definições, já convivem com isso com uma naturalidade, é o caso da Europa, em grandes partes dos Estados Unidos, não é? Como dentro de breve tempo vai ser isso, essa normalidade desses padrões que desafiam a cultura bíblica, os padrões bíblicos, é como ainda existe gente na frente do trem. É porque Deus é gracioso, e na sua ira, a sua ira é contida pela sua misericórdia. Na verdade, a sua ira é contida pelo seu plano eterno, para que o Evangelho seja pregado. E até aquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar e implantar o seu reino, vai haver sempre a contenção da ira de Deus. Ela não é revelada na sua plenitude, ela está guardada para o dia da ira, né? A ira do Deus Todo-Poderoso, por causa da graça e da misericórdia, e por causa da pregação do Evangelho, por causa de momentos como estes aqui. É isso que Deus usa, né, para conter a sua ira. Versículo 26, por causa disso, os entregou. Versículo 24, por isso o entregou. Veja o versículo agora 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. É a disposição mental do ateísmo. Essa é a origem. O ateísmo é uma condenação. O ateísmo é um juízo de todo aquele que rejeitou todos os apelos da sua alma a glorificar a Deus e lhe dar graça. Deus permite que ele se inculque de sábio e enverede por essa disposição mental reprovável. E a partir daí abra espaços e porteiras para, sem referenciais morais, aceitar qualquer coisa, porque se Deus não existe, tudo é possível, tudo é legal. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus, não conseguem nem ouvir falar de Deus, da Bíblia, eles se sentem incomodados. Avareza, maldade, né? Soberbos, solenes, insolentes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. A afeição natural deveria ser alguma coisa normal. Todo ser humano deveria amar o seu próximo. Todo ser humano deveria amar todo e qualquer outro ser humano, querer o seu bem. Essa é a afeição natural, mas o pecado rompeu com isso. A natureza humana destruiu isso. E diferente de qualquer outro ser criado, só o ser humano mata por prazer. Essa afeição natural foi absolutamente aqui comprometida, né? Sem misericórdia. Sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aprovam e aplaudem os que assim procedem. São algumas implicações bem práticas, né? Esse texto é precioso. Se você, qualquer comentarista sobre ele, o John Stott tem um comentário fantástico sobre ele no seu estudo sobre Romanos. Precioso. Se você quiser alguma coisa mais profunda, Lloyd Jones tem pelo menos 4 sermões só sobre esta porção do verso 16
até o verso 32, no seu comentário de Romanos. O que nós temos, portanto, aqui, primeira, ateísmo não é uma questão de intelectualidade, de conhecimento mental, de capacidade mental. Não é que você estudou a biologia, estudou a geologia e disse, é verdade, a Terra é muito antiga, não foi criada em 6 dias, não pode. Minha mente não me permite crer. Não, não é isso. De forma nenhuma. Isso é uma desculpa da sua alma contaminada, que tenta se apegar na sua razão distorcida. Não significa dizer que essas verdades geológicas você vai negar. Não é porque agora você vai chegar numa aula de geologia e quando o professor disse, olha, pelo carbono 14, ou pelos métodos agora mais sofisticados, dá para perceber que essa rocha aqui, ela tem 3 milhões de anos. Mas como é que pode? Não pode a Terra ter 10 mil anos, 20 mil anos. Essa rocha tem 20 milhões. E você vai dizer, é verdade, professor. Não posso discordar. Está aí o método científico, está aí o carbono 14 que não me deixa mentir. Eu só queria lhe dizer que Deus a criou assim, com toda essa idade. Mas é impossível. Não é possível sim. Adão não foi criado bebê, foi criado adulto. Mas não é possível sim. Deus fez escrever uma árvore frondosa em poucos segundos para cobrir Jonas. Não, mas isso desafia a minha capacidade, é verdade. O senhor não pode acreditar em Deus só usando a sua mentezinha limitada, tenha paciência. Você não vai discordar, a sua briga não é contra a ciência. A sua briga é contra o uso que as pessoas fazem da ciência para ir contra Deus. Essa que é a questão. Portanto, a origem espiritual do ateísmo é uma rebelião interna, profunda, íntima, contra Deus, a sua glória, o seu poder. E isso torna qualquer ser humano que envereda por esse caminho, do ateísmo, da idolatria, de negar a Deus a sua glória, a glória que Ele é merecedor, que Ele deve ser bendito para sempre. Qualquer ser humano que envereda pelo esse caminho está, portanto, aqui rejeitando todo o conhecimento que está no seu coração. A lei de Deus está no seu coração. O conhecimento de Deus está na sua alma. Para você negar isso, você tem que reconhecer então que você não tem alma. Se você se acredita uma pessoa sem alma, então você está livre para ser ateu. Mas se você acredita que existe em você um componente, aí você tem que levar as consequências, as últimas consequências, né? Como o Dawkins faz. Como é que faz, portanto, um evolucionista ateu quando morre? Vai lá então e olha para o cosmos e diz, pronto, aqui está as cinzas que voltarão a fazer parte do espaço. É tudo que ele pode dizer. O pó volte ao pó, mas não que Deus deu, volte ao pó porque foi do pó que veio. Então ele vai ter que levar até as últimas consequências. Porque o ateísmo não se origina na mente, mas na alma. Diz o louco no seu coração, no profundo do seu ser, não a Deus. Portanto, se você está e vai ser desafiado por esses conhecimentos científicos que estão ainda em desenvolvimento, que a primeira coisa que você precisa dizer para todo cientista é que a ciência não tem a última palavra. Porque se a ciência tiver a última palavra, adeus ciência. Não vai haver mais nenhuma pesquisa. Não vai haver mais nenhuma procura. Vamos encerrar tudo aqui, já conhecemos tudo. Nenhum cientista envereda por esse caminho. Ele tem a única resposta? Não, ele só tem a última. Virão outras. Essa é a última de tantas que podem vir. Nenhum cientista pode se arvorar dizendo, olha, já chegamos à verdade. Basta você acompanhar, se você chegar, por exemplo, numa biblioteca como o Centur, pegar as últimas 10 super interessantes. E você vai ver como eles mudam aquela coluna da raça humana. Misericórdia!
Parece que todo mês aparece aqui um antepassado de um antepassado, de um antepassado, de um antepassado comum. Mas isso é ciência. Ciência não pode, de forma nenhuma, dizer que parou. Então diga para ele, vamos deixar o tempo passar. Já foi assim. No final do século XIX, se dizia que a Bíblia toda era um livro de ficção. Isso aqui é ficção. Isso foi escrito na Idade Média por monges malucos, escreveram e chegou até nós. Aí o tempo foi passando, passando, e lá apareceu um beduíno cuidando das suas cabras. Uma cabra sumiu, ele procurando as cabras. Cadê minha cabra? Cadê minha cabra? Viu uma caverna, pode ser que ela tenha se escondido ali. Vou jogar uma pedra para ela sair. Jogou uma pedra, o barulho foi estranho. Chegou lá e encontrou um vaso, depois dezenas de vasos. Era uma biblioteca. Lá estavam os manuscritos do Mar Morto, de Qumran. E eles passaram 10 anos estudando e viram que os textos do Velho Testamento que tinham lá eram idênticos a que se usava hoje. Não houve uma alteração. O mesmo texto. Então deixa a ciência avançar. Se Deus quiser ser conhecido pela ciência, da forma que esses cientistas querem, basta eles serem cientistas. E Deus vai se revelar. Porque o que de Deus se pode conhecer, o seu eterno poder e as evidências notórias e claras da sua divindade invisível, a sua invisibilidade se torna clara nas coisas que foram criadas. Que Ele seja bendito para sempre. Amém. Obrigado, gente.